Olá, bom dia. Meu nome é Juliana Ribeiro, eu sou aluna bolsista de iniciação científica do LASUPRE, Laboratório de Sustentabilidade na Produção de Refeição, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desempenho ambiental de unidades de alimentação e nutrição, a elaboração de indicadores. Esse trabalho ele consiste em uma parte do projeto de iniciação científica na qual eu faço parte. Ele teve como autores, além de mim, a Giovana Villa, a Mayara Souza e a Maria Emília Gava, e a orientação da professora doutora Lucileia Colatti. Eu vou dividir o trabalho em introdução, objetivo, metodologia, resultados e discussões, limitações do estudo e consideração final. Então, eu vou começar um pouco a contextualizar o assunto. Diversas transformações que a gente teve ao longo dos anos, como a urbanização, a inserção da mulher no mercado de trabalho, contribuíram para que aumentasse o número da procura de refeições fora do domicílio. Nesse sentido, então, a pesquisa de orçamento familiar, realizada pelo IBGE em 2017 e 2018, mostrou que 32,8% dos gastos com alimentação do brasileiro é com refeição fora do domicílio, principalmente almoço e jantar, e sendo esse percentual mais alto na área urbana e menor na área rural. É importante falar que a produção de refeições ela envolve diversos processos que levam a impacto ambiental negativo, como a produção de resíduos, o consumo de energia, o consumo de água, e identificar e compreender os aspectos ambientais relacionados com essa produção pode garantir melhorias em relação à sustentabilidade. O desenvolvimento de indicadores para avaliação do desempenho ambiental é uma etapa importantíssima no auxílio da gestão de unidades de alimentação e nutrição ou de qualquer outra organização. Mas, ao mesmo tempo que os indicadores é importantíssimo, a gente não vê muito na literatura a criação e a aplicação desses indicadores no planejamento do cardápio. A gente vê muito mais na literatura pontos específicos, como o consumo de água, o consumo de energia, a geração de resíduos, mas não fala especificamente sobre os indicadores. O objetivo do trabalho, então, foi elaborar indicadores de desempenho ambiental para o ano, de modo a avaliar e compreender os impactos ambientais negativos gerados pelo processo de produção de refeição. Metodologia. Tratou-se de uma pesquisa descritiva, onde foi utilizada como unidade de análise o processo produtivo do restaurante universitário da UFRJ. Esse restaurante, ele, na época, produzia cerca de 5.000 refeições que eram distribuídas para toda a comunidade acadêmica. O estudo ele ocorreu entre o segundo semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020. O estudo ele foi dividido em duas etapas. A primeira etapa, para a caracterização da UAM. Foi utilizado, então, fluxos de processo, o número de colaboradores de cada área e os equipamentos utilizados. Essa etapa foi importantíssima para a gente observar os pontos críticos em relação aos impactos ambientais negativos gerados por essa UAM. A segunda etapa foi realizada a elaboração dos indicadores. Foi utilizado como base a classificação de avaliação de desempenho ambiental, de acordo pela NBR ISO 14031 de 2004. E foi feita pesquisas bibliográficas para saber se esses indicadores elaborados eles estavam de acordo com o que preconizava essa norma. Mas o que seria essa avaliação de desempenho ambiental, essa ADA? É uma ferramenta de gestão interna baseada em um processo contínuo de coleta e avaliação de dados que visa determinar se o desempenho ambiental da unidade está adequado ou não. Os indicadores, a elaboração desses indicadores, eles consistem na primeira etapa dessa ADA. Esses indicadores eles vão ajudar a converter os dados em informações concisas sobre os esforços da instituição para influenciar o desempenho ambiental. Os indicadores elaborados, então, eles foram classificados, de acordo com a NBR, em indicadores de desempenho ambiental, que ele é subdividido em
indicadores de desempenho operacional, que vai fornecer informações sobre os esforços, as ações da UAN em gerenciar assuntos que possam influenciar no seu desempenho ambiental. E os indicadores de desempenho gerencial, que vai fornecer informação das operações da organização, da entrada de materiais, de serviços, de energia, no processo, as instalações físicas, o equipamento, e saída de emissões, os resíduos gerados, os produtos. E, além disso, a gente tem os indicadores de condição ambiental, que vão fornecer informações sobre a condição do ambiente. Então, são específicos para cada área, além de falar também um pouco sobre a saúde do trabalhador. Então, como resultado, né, do trabalho, a gente inicialmente desenvolveu cerca de 83 indicadores, sendo 15 de condição ambiental, 37 de desempenho operacional e 31 de desempenho gerencial. Após diversas avaliações, levando em conta, né, o que a norma que a gente utilizou como base dizia, que os indicadores eles precisam ser executíveis, precisam ser de fácil acesso, fácil aplicabilidade, de baixo custo, a gente resolveu por excluir alguns indicadores e conjugar outros, chegando então ao resultado final de 66 indicadores, sendo 10 de condição ambiental, 39 de desempenho operacional e 17 de desempenho gerencial. Os indicadores eles estão relacionados ao volume de materiais utilizados em relação ao volume de produção de refeição, geração de resíduos sólidos, encaminhamento de materiais para reciclagem, forma de disposição temporária e final de resíduos sólidos alimentares, capacitação de trabalhadores, manutenção de equipamentos, consumo de energia, de água, direta e indiretamente, e condição ambiental, como temperatura, ruído e umidade. É importante falar que os indicadores ele deve ser uma relação de duas variáveis, como, por exemplo, o volume de água consumida pela quantidade de refeições produzidas. Os indicadores elaborados foram, então, agrupados de acordo com a área no qual ele estava relacionado, como a área de recebimento, estocagem, pré-preparo, preparo, distribuição e higienização. Além disso, a gente fez um grupo de indicadores gerais e de planejamento, composto por indicadores que se encaixavam em todas as áreas. Essa forma de organização desses indicadores foi realizada seguindo o que preconiza a NBR ISO 14040, de 2006, que afirma que, a partir do fluxo do processo, a gente pode obter informações chaves e específicas associadas à produção de bens. Nesse caso, seria a produção de refeição. Então, aqui estão alguns indicadores que a gente desenvolveu, como pegada hídrica total do cardápio pelo número de refeições produzidas no dia, é um indicador geral de planejamento, é um indicador de desempenho operacional. Sobre esse assunto, né, Fontoura, ele fala sobre a importância da gente aplicar o conceito de pegada hídrica para a gente ter um cardápio sustentável. E é importante ressaltar que não há indicadores de condição ambiental no grupo de gerais de planejamento, porque esse tipo de indicador ele é específico para as condições encontradas em cada área. Número de fornecedores que tenham iniciativas sustentáveis pelo número total de fornecedores. É um indicador de recebimento. Sobre isso, é importante a gente ressaltar que, para a gente ter uma produção de refeição sustentável, a gente não pode pensar apenas no que está acontecendo na UAN. A gente tem que pensar nas etapas que a nossa matéria-prima passa. Então, a gente tem que selecionar fornecedores que tenham o mesmo pensamento que a gente, que busquem também a sustentabilidade. A quantidade de preparações servidas na UAN, pela quantidade de ficha técnica atualizada, é um indicador de pré-preparo. Nesse sentido, o Teixeira Herol ele fez uma revisão integrativa sobre o desperdício de alimentos, e ele fala que é muito importante a padronização das preparações, ter um bom planejamento, e todas essas questões, a ficha técnica ela vai nos auxiliar, né, a cumprir essas questões, reduzindo
reduzindo o desperdício de alimento e reduzindo também o impacto ambiental que esse desperdício de alimento geraria. A quantidade de óleo destinada à reciclagem pela quantidade de resíduo de óleo gerado é um indicador de preparo. Campos Zerol, ele fala sobre a importância da educação ambiental, tanto para a instituição como para as pessoas físicas, sobre a reciclagem do óleo. O descarte adequado desse resíduo para reduzir o impacto ambiental que ele geraria. O consumo médio de combustível da frota de veículos pelo número de refeições transportadas por dia é um indicador de distribuição. A gente tem que lembrar do que eu falei sobre fornecedores, né? A gente tem que pensar em todas as etapas que envolvem a produção de refeição. Muitas das refeições, naquela hora, eram transportadas. Então, a gente tem que pensar também na emissão de gás carbônico que vai ter com o transporte dessas refeições, né? Vamos tentar minimizar isso. E o resíduo sólido alimentar, os resíduos sólidos alimentares encaminhados para tratamento por dia, pelos resíduos sólidos alimentares totais gerados, é um indicador de higienização. O próprio Lazupre, em 2018, realizou um estudo no restaurante universitário, também da UFRJ, onde eu fiz parte, né, desse estudo também, e a gente fez o diagnóstico da geração de resíduo naquele restaurante. E a gente observou em 3 dias de estudo que eles geraram cerca de 5.000 quilos de resíduos orgânicos. Então, a gente tem que pensar que, além da gente minimizar essa geração de resíduos, a gente também tem que dar o tratamento adequado para esses resíduos, para a gente reduzir os impactos que eles poderiam gerar. Então, sobre a limitação do estudo, né? Esses indicadores, eles foram elaborados seguindo o fluxo de processo específico do restaurante universitário. Então, para que eles sejam usados em outros UANs, eles precisam de devidas adaptações. E chegamos às considerações finais. Os indicadores de avaliação de desempenho ambiental elaborados, eles podem auxiliar a UAN, tanto nas gestões mais envolvidas na relação entre alimento e a questão ambiental, a adesão por parte dos stakeholders, que seria os colaboradores, os fornecedores, os comensais, as ações sustentáveis durante a produção de refeição, a produção de refeição com menor impacto ambiental. A partir dos indicadores elaborados, então, a gente vai para as próximas etapas do projeto, como a elaboração de formulários para a implantação dos indicadores, a elaboração de lista de verificação de desempenho ambiental para as UANs, que a gente já fez, e que vai ser validada por especialistas, e mais futuramente a gente vai elaborar aplicativo para o planejamento de cardápio da UAN, considerando o impacto ambiental das preparações. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para elaborar o trabalho. E é isso. Muito obrigada. Bom dia.